Você provavelmente já ouviu falar na frase: quem quer ir rápido, vá sozinho. Quem quer ir longe, vá acompanhado. O vídeo de hoje eu quero mostrar que como esse ditado ele pode servir para motivar as pessoas que conhece. Eu sou o Bira Nunes, você está na Mente Ninja e bora pro vídeo. Vale lembrar que motivar uma pessoa é muito subjetivo. Cada um tem sua própria história de vida, cada um tem sua própria identidade, cada um pensa da forma que lhe melhor convém. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer uma coisa interessante para vocês. Eu quero dizer que a forma da gente motivar alguém tem base fundamentada na comunicação. Eu diria que a comunicação é nosso elemento-chave para poder trazer à tona muitas coisas nas outras pessoas, como um processo de linguagem, como a pessoa interpreta, se expressa no mundo e como ela forma aquele sentimento das coisas que estão acontecendo ao redor dela. Então tudo isso é muito subjetivo. Como motivar uma pessoa, você precisa entrar no mundo dela, trazer aquela concepção e visão de mundo para ela, o que tem uma grande relação também com a empatia. Para embasar de uma maneira bem mais clara sobre essa empatia, sobre a maneira que nós podemos entrar na cabeça de outra pessoa, entre aspas, quando eu falo de entrar na cabeça de outras pessoas, eu falo de empatia, compreender o que passa com ela. E para isso a gente precisa entender os 5 sentidos: o tato, visão, olfato, paladar e visão. E como é que isso pode estar relacionado com um processo motivacional e de comunicação? Nós percebemos o mundo de maneiras variadas. Nós precisamos ver para notar alguma coisa, nós precisamos respirar, sentir o cheiro das coisas para dar nomes. Nós precisamos sentir o gosto também para saber o que é amargo, o que é salgado. Nós também trazemos essas expressões junto com o paladar, com o olfato, com a audição, com a visão, o tempo todo. Nós somos bombardeados de informações que são visuais, como agora você está assistindo o vídeo, você pode perceber que está sendo bombardeado com informações de cunho visual. E quando você ouve minha voz, é do cunho auditivo. Então você está recebendo esta mensagem através da visão, da audição. E se você perceber ao seu redor, onde você está encostando, se você estiver segurando seu celular, por exemplo, você está utilizando o tato. E isso a gente pode definir 3 tipos de pessoa dentro desta lógica dos 5 sentidos. Que nós temos as pessoas visuais, as pessoas auditivas e as pessoas sinestésicas. Qual é a diferença entre elas? As visuais, elas percebem o mundo de maneira muito visual, elas gostam muito das cores, gostam de ver vídeos e elas também aprendem observando uma pessoa escrevendo alguma coisa. Elas são boas pessoas para relatar acontecimentos ou com uma experiência artística mais aflorada. As pessoas auditivas, elas têm uma grande facilidade em ouvir situações, de escutar conversas, escutar coisas, ouvir música, que é uma das atividades preferidas delas. As pessoas sinestésicas, elas têm uma coisa diferente, elas precisam estar mexendo, manipulando alguma coisa. Manipular no sentido de estar tocando, de estar experienciando aquela sensação com as coisas à sua volta, com o toque. Tudo que envolve os sentimentos, né? O tato. E também o paladar, que tem que ter o toque também. O paladar é relativo ao toque. Você precisa tocar em alguma coisa para sentir o gosto. Então as pessoas sinestésicas, elas funcionam dessa maneira. Normalmente elas precisam escrever, precisando de artigos visuais que possam ser tocados. Então se ela está numa aula, ela é uma pessoa que tende a escrever muito. Essas pessoas sinestésicas, elas tendem a ter as outras partes também, só que um pouco menos afloradas. Por exemplo, uma pessoa visual, ela vai assistir uma aula, ela vai interpretar com o que está vendo, ela vai anotar, o registro dela é muito bom com mapas mentais, por exemplo. Uma pessoa auditiva, ela vai tender a gravar. Ela grava o áudio e ela gosta mais de falar, por exemplo, no WhatsApp via áudio, porque ela gosta de ouvir a voz. A pessoa sinestésica, ela tende a querer escrever, mas de acordo um pouco mais com a memória muscular do que com a visual. Ela vai se lembrar mais da maneira que ela escreveu do que como ela viu. Então ela traz aquela sensação do momento.
E para entender melhor isso tudo, eu quero transformar em um exemplo em um ambiente de trabalho. Vamos supor que nós temos 3 sujeitos em localizações diferentes em um ambiente de trabalho. O sujeito A, ele chega no trabalho, ele se senta e cumprimenta seu colega. Ele diz assim: olha, você viu como o dia está lindo, colorido? Você viu aquele noticiário de ontem? Aquelas coisas que estavam acontecendo? Eu vi muita coisa intrigante que me trouxe muito significado. O seu colega da mesa ao lado, o sujeito que vamos chamar de sujeito B, vendo aquela situação, ele vai olhar assim: não, eu não vi o jornal ontem, mas eu estava escutando a rádio. E todas aquelas informações eu ouvi muito bem o que me disseram. E eu escuto aquilo que me trouxe uma certa reflexão. Ouve só isso aqui nesse vídeo que eu vou trazer para você. A pessoa visual, ela vai olhar aquele vídeo, ela vai compreender melhor do que simplesmente estivesse escutando. A pessoa auditiva, ela vai aumentar o som, provavelmente. Com certeza, né? Ela vai querer aumentar o som para ouvir muito mais do que a pessoa tem a dizer. Nisso tudo, chega o sujeito C. O sujeito C, ele se expressa de uma maneira diferente. Tipo, ele chega no ambiente e fala para os 2 amigos: olha só, o chefe me mandou dar um toque em vocês. Ele traz uma sensação de segurança por conta de uma reunião que nós vamos ter mais tarde. Você percebe a diferença? O sujeito A, o sujeito B e o sujeito C são 3 pessoas no mesmo contexto. Só que as 3 estão se comunicando de uma maneira diferente. Então o processo motivacional começa por aí. Começa na maneira que você entra, na forma que a pessoa se comunica. Por exemplo, quando você conversa com o sujeito A, para que ele te compreenda, você precisa utilizar mais verbos visuais, mais maneiras de comunicação com figuras de linguagem. Metáforas visuais também são muito boas. Ela vai pensar realmente como se tivesse alguma coisa na sua frente. Então, se você joga uma coisa visual para ela, ela vai interpretar daquela maneira. E nisso, a mesma coisa com uma pessoa auditiva. Quando você está conversando com ela, ela vai ter atenção em você, no que você está falando, da maneira que você está falando. E ela tem uma facilidade em perceber o tom de linguagem, o tom de voz, se está aumentando, se está diminuindo, a intensidade, a tonalidade. E essas pessoas auditivas, elas têm uma espécie de sentido extra que elas percebem muito a variação emocional das pessoas. As pessoas visuais, elas precisam ver as expressões, ver a pessoa se mexendo, ver a pessoa falando para compreender. As auditivas, elas precisam escutar atentamente, elas são bem atentas. O que nós podemos perceber que na profissão de jornalistas ou psicólogos, isso é uma habilidade crucial. Os visuais, eles são mais artísticos também, eles gostam de ver, eles gostam de brincar com as cores. Os sinestésicos, eles já são uma coisa um pouquinho mais rara. Não existe uma pessoa completamente somente sinestésica. Ela é mais, digamos assim, ela tende mais a sentir as coisas e ela gosta de se expressar e memorizar as coisas através de sensações e sentimentos que ela teve no momento. Uma pessoa visual, que é nosso sujeito A, ele vai falar muito através de coisas que ela viu. Olha só, veja bem, veja isso, veja aquilo. Eu vi tal coisa acontecer. Isso é uma forma de se comunicar das pessoas visuais. Do nosso sujeito B, a forma de se comunicar é com palavras auditivas. Escuta essa. Eu ouvi isso em algum lugar, alguém me contou. Eu pude escutar, não necessariamente do sujeito A, que seria eu pude ver tal coisa. Do sujeito B, eu ouvi tal coisa. Do sujeito C, eu senti, eu lembro desse cheiro. Estou sentindo uma coisa estranha acontecendo aqui. Eu estou com uma sensação em especial nesse momento. E onde a gente consegue encaixar isso tudo para motivar uma outra pessoa? A gente insere isso junto da empatia porque você começa a compreender como outra pessoa está se sentindo, está se expressando, e o primeiro passo é entender como é que ela está conversando com você. Se você está na escola, um aluno ele vai ter uma maior dificuldade em aprender matemática se ela for mais auditiva, por exemplo. Se ela for visual, algumas pessoas têm a habilidade de imaginar um número, os cálculos matemáticos à sua frente. Uma pessoa sinestésica com certeza vai colocar no papel, vai mexer na calculadora, vai procurar um ábaco. Uma pessoa auditiva ela tem maior dificuldade para perceber cálculos matemáticos porque ela precisa verbalizar. Você talvez possa ter visto em alguma prova na sua escola alguém que faz prova cochichando, falando enquanto está lendo. Essa é uma pessoa provavelmente mais auditiva do que visual ou sinestésica.
E como eu falei no início do vídeo sobre empatia, a empatia entra junto da motivação com a maneira que a gente se conecta com outra pessoa, a visão de mundo, a forma que ela se expressa e o jeito que ela fala. Você quer motivar muitas pessoas? Você precisa entender e comunicar-se a maneira que muitas pessoas elas possam te ouvir de maneira variada, ou ver, ouvir ou sentir. Então as formas e expressões de linguagem que você deve usar devem ser variadas, assim como o seu conteúdo. Um conteúdo visual vai ajudar mais as pessoas visuais, um conteúdo mais auditivo, falado, com músicas, outras coisas que ela possa associar depois, são mais agradáveis. E um conteúdo sinestésico, um panfleto, alguma coisa para ela mexer ou anotar, vai ajudar bastante na sua prática. Então, levando isso para o contexto mais escolar, a gente pode perceber que tem gente que tem uma dificuldade muito grande em aprender certas disciplinas. Por quê? Porque são só estimuladas visualmente. No quadro tem muitas anotações, mas o professor fala pouco, ou seja, está favorecendo mais uma pessoa visual do que uma pessoa auditiva. E uma pessoa sinestésica, ela vai copiar aquilo, ela vai conseguir compreender também. Uma pessoa auditiva, ela vai precisar ler aquilo em voz alta para conseguir internalizar aquilo. Então a forma que nós nos comunicamos, como jogamos a mensagem para o mundo, faz a diferença na motivação de uma outra pessoa. Se você pretende, tem a vontade de motivar uma pessoa que está motivada, às vezes a maneira que você fala com ela, entrando no mundinho dela, conversando do jeito que ela possa compreender a maneira que suas ideias estão sendo passadas, vai fazer uma grande diferença. Então fica aí essa primeira dica nesse vídeo. E eu vou trazer outros conteúdos variados fora a motivação. E eu gostaria de pedir para se inscrever no canal se você gostou e quiser ver mais conteúdos como esse. Deixar aquele seu joinha, compartilhar para os seus amigos. E também comentar aqui embaixo caso você tenha gostado muito desse vídeo e tenha algo mais para trazer, alguma experiência pessoal. Se você aprendia na escola escrevendo ou ouvindo ou só vendo mesmo, né? Todo mundo tem a experiência de um amigo assim. E marca aquele amigo que passou muita dificuldade na escola, que talvez essa seja a maneira dela começar a ver o mundo de uma forma diferente, começar a compreender mais. Então esse é o final do meu vídeo de como motivar alguém e até o próximo. Tchau, tchau!